Olá, meus queridos irmãos de Caçapava. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Marcos Aurélio. Uma alegria tremenda voltar a ter contato a esta igreja maravilhosa, esses irmãos tão especiais para mim. E agradeço muito pelo convite. Fui convidado pela Rose para falar um pouquinho sobre o Dia dos Namorados, para meditarmos na Bíblia. Eu convido você a orar comigo, a pedir a bênção do Senhor. Querido e bondoso Pai, muito obrigado pelo dia que nos concedes, por estarmos reunidos na Tua presença, ó Pai. E pedimos agora que Teu Espírito ilumine a nossa mente e nos faça entender as Tuas vontades, os Teus princípios para a nossa vida. Perdoe todos os nossos pecados, pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu preparei o texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Aqui Salomão ele faz uma reflexão sobre a sua própria vida. E ele deixa claro que a nossa vida ela é feita por etapas, e a maior delas, a melhor delas é a nossa juventude ou a juventude. E ele deixa explícito que as melhores e mais importantes decisões de nossa vida têm que ser tomadas baseadas na sabedoria, no conhecimento de Deus, para que o nosso futuro, ou o rumo que se dará, à nossa vida, seja o melhor possível. Eu particularmente gosto muito desse texto porque me ajudou em toda a minha caminhada como um jovem cristão. Me ajudou a encontrar uma pessoa especial, que é a minha esposa, e me ajudou também a tomar decisões que me trouxeram até aqui. Agora, amigos, o que é importante frisar, que embora diretamente não se fale de namoro nesse texto, porque você pode abordá-lo sobre os aspectos das experiências, sobre as questões dos sonhos, das atividades comuns dos jovens, mas ele deixa implícito esse conceito, porque ele mostra aqui alguns princípios fundamentais de como nós devemos agir na escolha da pessoa que será o amor de nossa vida. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de citar com vocês é justamente a sabedoria do verso. E de onde veio essa sabedoria? A sabedoria de Salomão vem de Deus. Então, amigos, a primeira coisa que precisamos entender com relação ao namoro é que se nós queremos dar esse passo, se queremos ter uma pessoa especial em nossa vida, nós devemos pedir a ajuda de Deus. A escritora Ellen White, no seu livro Mensagem aos Jovens, ela diz que se nós pensamos em tomar a decisão de nos casar, se orávamos 1, 2 vezes, nós devemos orar 4 ou mais vezes durante o dia. Ou em outras palavras, as nossas orações têm que ser duplicadas. E eu acredito que ao você procurar uma pessoa para namorar, você tem que frisar isso. Por quê? Porque o namoro é o preparo para o casamento. Nós devemos namorar com essa intenção. Inclusive eu recomendo a vocês, aos namorados, até mesmo aos casais que aqui estão, esse livro aqui de Joshua Harris, que é o livro Eu Disse Adeus ao Namoro. Há muitos anos atrás eu estava numa livraria e me chamou a atenção o título desse livro, porque questionei, será que vale a pena namorar? É errado namorar? Ou a gente só tem que namorar para casar? E comprei o livro. E me ajudou bastante. Eu namorava a Joyce, que é a minha esposa na época, e nos ajudou bastante a entender os propósitos de Deus no namoro, no relacionamento entre homem e mulher. E neste livro, esse autor, ele aborda também o que Ellen White disse, que se nós queremos tomar esse passo, nós devemos tomá-lo com responsabilidade, porque o casamento o namoro é um preparo para o casamento. E por isso que eu e você, meus queridos, ao tomarmos a decisão de namorar, nós temos que ter isso em mente, ok? Se queremos namorar, então devemos já estar preparados para o casamento. E se nós não estamos preparados para o casamento? Então, é melhor não namorar. Por quê, pastor? Porque a segunda parte desse verso justamente trabalha sobre isso. Porque dá a entender, numa leitura superficial, que devemos andar pelos nossos caminhos, fazer as nossas vontades, alegrar nosso coração. Não é bem isso que Salomão está dizendo.
Porque a expressão, essa frase, né, na língua original, ela diz o seguinte: siga a sua mente. Na verdade, aqui não é uma abordagem para seguir os sentimentos, porque dentro da nossa cultura, seguir o coração seria seguir os nossos sentimentos. Não. Na cultura hebraica, seguir o coração, na verdade, seria o quê? Ter um raciocínio, ter inteligência para tomar suas decisões. Então, o jovem, ele tem que entender isso. Ele não pode começar um namoro sem o propósito do casamento. Porque o próprio relacionamento em si, ele não vai ficar deteriorado. Ele não vai ter a bênção do Senhor. Na verdade, estará ali duas pessoas, né, usando uma o corpo da outra, né, e olha, de uma maneira cristã, lógico, né, e mesmo, né, nesses toques, né, nos beijos, o pior é o enlaçar dos sentimentos que há entre as pessoas. E que isso pode ser prejudicial se não tiver um objetivo de casamento. Quantas pessoas eu e você não conhecemos, não? Que sofreram por causa de namoros, de decepções amorosas. Talvez eu esteja falando por pessoas que, né, estejam sofrendo ou passando por isso. Então, meus queridos, a gente tem que ter responsabilidade. Na verdade, o que esses versos falam é o seguinte: a gente tem que andar pelos caminhos da juventude. É natural que na juventude a gente procure uma pessoa para nos relacionarmos, porque é a fase disso. É a fase onde nós paqueramos, enamoramos, e é natural que isso aconteça. Agora, tem que ser feito com responsabilidade. Não devemos machucar o coração das pessoas. Então, se devemos namorar com propósito. É a pessoa que quero para casar, viver o resto da minha vida com ela? Se sim, então esse namoro já começou legal. Se não, infelizmente, falta sentido nesse relacionamento, nessa existência, nessa decisão. Ok? E por fim, o terceiro e último ponto é que Deus pedirá contas de tudo. Eu e você sabemos como é difícil, queridos, pessoas que de alguma forma não conseguiram ter boas escolhas e que sofreram as consequências da mesma. Esses dias mesmo estive resolvendo a situação de divórcio em meu distrito devido ao que a moça ter muito cedo namorado, com menos de 20 anos, quer dizer, não tinha estrutura para casar, não tinha condições, né, educacionais, financeiras para isso, e mesmo, né, o seu corpo ainda está crescendo, se desenvolvendo, né, na adolescência. Ela precisa ainda, né, ter um desenvolvimento para tomar a decisão de um namoro. E ela, né, apressou-se e acabou então entrando num relacionamento com uma pessoa não cristã. Infelizmente, esse relacionamento não teve um final feliz, né? Divorciaram e hoje sofrem as consequências, né, desse erro. Então, meus queridos, devemos seguir os conselhos de Deus. Se devemos procurar uma pessoa para namorar, que seja a pessoa da minha fé, a pessoa que tem os mesmos propósitos de vida futura que eu tenho. Não estou dizendo nem tanto a nossa vida secular, aqui, material, humana, mas a nossa vida futura. Quais são os propósitos? Então, para um relacionamento dar bem, se dar certo, a gente tem que seguir esse caminho. Devemos orar a Deus, pedir a Deus sabedoria. Levei 7 anos até encontrar a minha esposa, 7 longos anos. Passei 7 dias namorados, triste, cabisbaixo. Mas, como diz o próprio Salomão, há tempo para tudo, no tempo certo. Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é a Joyce. E hoje, nesses 14 anos que estamos juntos, vivemos esse dia plenamente. O dia, ele tem um sentido muito melhor, especial para mim e para a Joyce, o dia dos namorados, porque nós entendemos que Deus nos uniu. Então, em nome de Jesus, meus amados irmãos que estão ouvindo, meus amados amigos de Caçapava, pessoas que tanto amo, que vocês coloquem Deus em primeiro lugar e permita que Ele faça a obra na vida de vocês. Se vocês estão namorando, continue, orem a Deus, peçam a Deus propósito para que isso vá à frente. Se não estiverem, pede a Deus para que mostre o momento, a pessoa certa, mas tenham certeza que quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele terá cuidado de nós. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer imenso ter estado nesses poucos minutos. Desejo a todos os casais e namorados um feliz dia e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.